Bem-vindos, alunos, à nossa terceira aula do nosso treinamento de Windows 10, né? E na aula anterior nós estávamos falando de como ligar o computador, né? E nós estávamos falando sobre o estabilizador, né? Então prometi, né, trazer imagens na outra aula que passou do estabilizador, né? Porque nós estávamos falando sobre ligar o computador corretamente, né? E todo computador precisa, né, ter um estabilizador, tá? E eu vou já buscar aqui a imagem, deixa eu minimizar aqui. Vamos aqui na nossa pasta principal, vamos aqui em imagem. E eu vou mostrar para você aqui uma foto de um estabilizador. Vou mostrar 3 modelos diferentes, tá? Tá aqui, ó. Vou abrir. Só um momentinho. Já nós abrimos nossa imagem aqui. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos a foto de um estabilizador, tá vendo? Aonde ele liga por aqui, tá? Aqui tem o botão dele. Então, você vai conectar o fio principal do seu computador, tá, de energia, nesse estabilizador, tá? E atrás dele, tá? Atrás dele tem as partes onde você vai ligar, tá? E aí, quando você liga, né, o seu estabilizador, que é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Eu lembro que eu expliquei na aula anterior que o estabilizador ele serve para uma rede elétrica que tem muito alternada, né? Dá aqueles picos, né, de energia, né? E o estabilizador ele é usado para isso, né? Para controlar aí esses picos de energia que dá, né, na nossa rede elétrica, tá? Para não ficar naquelas quedas, não é aquela queda brusca de energia, é aqueles picos que você não percebe, mas quando você está com o estabilizador ligado, você consegue escutar uns estalos dele, né? Quem está acostumado a usar estabilizador, escuta os estalos dele, plac, 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 que é justamente os picos que dá na nossa rede elétrica, entendeu? Então esse aqui é o primeiro, tá? Quando você liga o teu computador, você primeiro liga aqui, tá? E depois liga o seu computador no botão Power, tá? Vou mostrar outro modelo, tá aqui, ó. Nós temos outro modelo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Esse é outro modelo de estabilizador, o botão de ligar ele, tá? Aqui tem um LEDzinho que quando você liga ele acende esse LEDzinho aqui. Deixa eu mostrar um outro aqui. Cadê? Aqui um outro modelo. Esse aqui já é um pouquinho mais antigo, né? Que ele é todo parece que é todo de ferro. Não, esse aqui ainda é atual por causa da tomada, tá vendo? Tem uns que são bem antigos mesmo, são até branco, tá vendo? Ó, botão liga, desliga e o LED aqui, tá? Primeiro passo, se ligar o computador, né? Você que tem aí o estabilizador, ligou aqui no seu botão liga, desliga e a luzinha estando aqui verde, né? Aí você vai lá no seu computador, deixa eu pegar um computador aqui, ó, uma foto de um computador. Deixa eu abrir aqui para você, tá vendo, ó? Esse aqui é o seu computador e tá aqui o nosso botão Power, onde nós apertamos aqui e o computador liga, tá? Tá vendo? E aqui eu vou mostrar um outro computador aqui. Esse aqui não dá para identificar muito bem o botão Power dele, tá? Mas olha só que modelo de computador lindo, tá? Mas ele em algum lugar aqui, é porque aqui não dá para identificar onde é. Talvez seja aqui, tá? Isso aqui é de PC Game, já é mais bem elaborado. Abre até uma porta lateral aqui para você ver todas as abas aí dentro do computador, né? E eu vou mostrar um outro NoBlake, tá? Qual é a diferença do estabilizador para o NoBlake, tá? O NoBlake, a diferença é que ele não, quando faltar luz, por mais que tu esteja com estabilizador, o teu computador vai desligar, entendeu? Não adianta. Mas o NoBlake não, o NoBlake já é mais seguro. Quando o seu computador ele tá ligado e faltou luz, você tendo um NoBlake,
o que vai acontecer? O NoBlake não vai deixar o seu computador desligar porque ele tem uma bateria interna, tá? E essa bateria vai segurar essa carga de energia até que você possa desligar o seu computador com segurança, embora tem NoBlake aí que segura a energia por 2 horas, tá? Então você tem aquela segurança até mesmo se você quiser esperar voltar a luz, se não for aquela luz que demora muito para voltar. E eu vou mostrar aqui a foto de um NoBlake. Ó, tem um modelo aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Tá vendo? Ó, temos uma foto de um NoBlake, ele parece um estabilizador, mas só que esse aqui é mais robusto, ele é grande, tá, pessoal? Aqui dentro comporta uma bateria, tá? Aí tem proteção, né? Deixa eu ver um outro modelo aqui. Ó, esse aqui também, ó. Outro modelo, tá? De NoBlake, tá? É preferível que você compre um desse, tá? É bem preferível. Se você tiver aí como... É bem carinho assim, tem NoBlake R$400, né? Se você encontrar menos aí, melhor. Mas é o melhor em questão de falta de energia elétrica, para você não danificar o teu computador. E tem muita gente que coloca o computador ligado a isso aqui, ó, que eu não aconselho, tá? O pessoal pensa que o computador está protegido, mas eu não aconselho colocar nesse aqui não, tá? Porque faltando uma luz aí, da mesma forma vai desligar, o estabilizador também desliga, tá, pessoal? Mas só que esse aqui é o seguinte, esse aqui ele não controla aqueles picos de energia. Possa ser que exista uma que faça isso, tá? Mas esses tipos simples aqui não, tá? Ele costuma queimar o fusível aqui e não deixa lá danificar. Mas lembrando que o estabilizador, ele também tem esse fusível, tá? Ele também tem esse fusível aqui. Então eu não aconselho muito esse não, tá? Mas consulte aí um eletricista, né? Pergunte a ele aí se esse pico aí passa, entendeu? Porque eu não confio muito nesse, tá? Eu não vou dar um diagnóstico técnico, porque eu também não sou técnico em eletricidade, tá? Mas eu não confio nesses aqui não, tá? Não confio não. Para controlar aqueles picos de luz não, tá? Então, tem outro modelo aí que eu mostrei. Tá, e vamos dar continuidade aqui no nosso livro aqui, tá? Vamos lá, livro digital. E nós paramos dizendo aqui, ó, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Você deve inicialmente ligar o estabilizador, que é aquele que eu mostrei, tá? O estabilizador, pois é através dele que a energia elétrica chega ao computador, né? Você liga o estabilizador e depois liga o botão power do seu computador, tá? É uma sequência. Ó, clique sobre o botão power em forma de um círculo para ligar o estabilizador. Isso aqui que eu falei, ó. Vamos usar o NoBlake, tá? Tá, supondo que a gente aí vai ligar o computador. Pronto, aí clicamos aqui. E em seguida nós vamos ligar a nossa CPU. Depois eu vou tentar trazer um simulador para isso, tá? Isso aqui, ó, ligando aqui, tá? Beleza, ligamos no nosso computador, esperamos o sistema operacional aparecer, correto? Vamos lá dando continuidade, né? E consequentemente os LEDs se acendem. Feito isso, o computador já poderá ser ligado, ok? Agora vamos ver aqui, ó, no lado direito da tela do computador existe um dispositivo chamado CPU ou gabinete. Pessoal, aqui existe um pequeno erro aqui, tá? Que muitos técnicos aí vai concordar comigo. Tem até um canal que eu já falei sobre isso, que esse canal fala que CPU não é gabinete, tá? CPU é a unidade central de processamento, tá? Unidade central de processamento, que é o processador, tá? E o certo mesmo é dizer gabinete. O que é o gabinete? O gabinete é isso aqui, ó. Deixa eu ver a foto aqui do gabinete. Opa, pera aí. Gabinete é isso. O pessoal chama isso de CPU, onde na verdade não é CPU, tá? Igual o canal que tem aí, que existe aí, CPU não é gabinete, tá? Embora o pessoal
apelidou aí o gabinete como CPU, mas não é o correto. Como está escrito nesse livro digital aqui, está errado. Que contém um botão Power no meio. Clique sobre o botão Power para que os LEDs sejam acesos, indicando que o computador está ligado. Aguarde o carregamento do sistema operacional. Até aí tudo bem, né? Agora vamos lá. Desligando o computador pela primeira vez. Isso aí muita gente se atrapalha, tá? Esse desligamento aí do computador, tá? Assim como você ligou o computador, desligar não será muito diferente. Basta fazer os passos de forma contrária, tá? Para isso, clique novamente no botão Power do computador. Tem gente que desliga por aqui, ó, que não é errado, tá, pessoal? Não, minha imagem tá aqui. Tem gente que desliga por aqui, que não é errado fazer isso, tá? Mas tem uma maneira certa de você desligar por aí, é dar um clique e soltar. Tem gente que faz o errado, faz o que? Segura o botão, segura o botão até o computador desligar. Isso desliga o computador de uma forma errada. Você ficar segurando até ele, pum, é como se tivesse faltado luz no teu computador. O certo é você dar um clique e voltar, entendeu? E tirar a mão, tá? Esse seria o correto, tá? Para fazer esse procedimento que está aqui. Para isso, clique novamente no botão Power do computador, tá? Que é o que eu falei. Depois, clique sobre o botão do estabilizador. Ou seja, você tem que desligar primeiro o seu gabinete, que é isso aqui, tá? E depois o seu estabilizador no Blake. No caso, esse aqui é no Blake, tá? Depois esse aqui. Tem gente que faz errado. O que tem gente que faz? Vem aqui no estabilizador, pá, desliga e acha que já lógico, vai desligar tudo. Mas aí, pessoal, é erradamente, porque é um desligamento brusco do seu computador, podendo causar problemas. Então você tem que desligar primeiro aqui no gabinete, tá? E depois o estabilizador. E quando for ligar o estabilizador ou no Blake, né, que isso aqui é o no Blake, e depois ligar a CPU, que é a forma correta, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ok? Tá? Para isso, não, isso aqui já lemos. Depois clique no botão Power do estabilizador, ok? Ó, aqui já chama atenção, tá? Atenção, tenha cuidado de não ligar o estabilizador antes do computador, pois ao contrário, o seu computador poderá ser seriamente danificado em razão de queda brusca de energia elétrica que sofrerá, tá? Vamos lá. Para que você tenha uma melhor prática, treine esse procedimento quantas vezes você quiser, tá? Lógico que você não vai ficar ligando. Isso aqui ele está dizendo para você treinar no emulador, tá? Claro que a gente não tem um emulador aqui de computador aqui, mas não é para você treinar aí no teu computador. Vou ligar, desligar, ligar, desligar. Outra forma de desligar é no sistema operacional, tá? Desligar no sistema operacional. Você vem aqui no menu iniciar, tá aqui do lado, tá? E aqui, ó, tem um botãozinho, tá? Que é uma bola com um risquinho aqui em cima. É o botão Power, tá? Daqui, botão Power imaginário aqui do Windows, tá? Aí quando você clica, ele vai abrir essa outra aqui, ó. Aí você tem a opção de reiniciar, se você quiser reiniciar, e tem essa outra opção aqui de cima, desligar. Só que eu não vou clicar aqui, senão vai desligar o nosso computador, certo, pessoal? Então, como eu não quero desligar, ó, observação: desligando o estabilizador antes do desligar o computador, você poderá observar que o computador é desligado também. Só que isso aqui é uma forma errada, tá? Isso aqui é uma forma errada, tá, pessoal? Esse livro aqui, ele tá errôneo aqui, tá? Desligando o estabilizador antes de desligar o computador. Isso aqui é errado, tá? Totalmente errado. Primeiro você desliga o computador e depois o estabilizador, tá? Aqui, essa observação aqui está completamente errada. Após aprender
como ligar e desligar o computador, faça o mesmo com o notebook, tá? Você que usa notebook, mesmo procedimento, botão power para ligar e dê preferência para desligar aqui, ó, no sistema operacional, como eu ensinei no notebook, tá? Clicando aqui e vem aqui, ó, desligar, tá? No notebook, dê preferência em desligar pelo sistema, tá, pessoal? Que é melhor, notebook. Embora você pode dar um clique lá, um clique, não é clicar e segurar não. No notebook já é mais arriscado, tá? Avançando a tela, observe, tá? Isso aqui é do emulador, tá? Deixa eu ver aqui, aqui em cima, isso aqui vamos pular, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Agora temos o exercício que você pode aí responder esses exercícios, tá? Vai ter alguns exercícios para você praticar. Quais formas, quais foram os fundadores da empresa que desenvolveu o Windows, tá? E você pode responder essa pergunta aí. Vai ver as aulas, tá? E você pode responder qual foi o primeiro sistema operacional que a Microsoft desenvolveu. Também você pode responder. Assinale a resposta de acordo com as afirmações a seguir, tá? Steve Ballmer foi um dos fundadores da empresa Microsoft. Aí você, se você acha que é verdadeiro, tá? Você coloca aí como verdadeiro. Essa parte de exercício, pessoal, faça, não é obrigatório, tá? Você só faz mesmo se você quiser treinar para algum tipo de concurso, entendeu? Aí você, eu quero aprender para fazer concurso público. Aí sim você pode ver aí isso aqui como responder esses exercícios aqui, olhando lá a aula anterior, tá? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Deixa eu ver qual é a próxima aula. Eu creio que essa aula vai acabar aqui agora, né? Nessa parte aqui dessa explicação aí que eu dei para vocês, tá? Deixa eu ver aqui quantos minutos tem. Tem 17. Então eu vou finalizar essa aula aqui, tá, pessoal? Curta aí, né? Comente aí, porque na próxima aula, que vai ser a aula aqui 2, né? Vai ser a aula 2 da apostila. Ele vai falar sobre hardware, tá? Aí você vai aprender o que é hardware, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender o que é isso, tá? E nós vamos falar a aula na próxima aula, vai estar interessante, tá, pessoal? Então não perca a próxima aula, que nós vamos aprender os componentes do computador. A aula anterior vai estar, a aula anterior não, perdão, falei a aula anterior. A próxima aula vai estar interessante, tá? Então até mais, aquele abraço aí, espero poder ter ajudado vocês nessa aula aí.